Ah, o objetivo aqui da nossa apresentação é falar a respeito de um tópico que está muito em moda atualmente, está se falando muito, que é uma demanda do mercado. A palavra, a palavra sustentabilidade, pelo visto tem que ficar aqui mais perto. Sustentabilidade está em tudo que a gente tem que fazer hoje. Faz parte das metas da ONU, há metas de sustentabilidade da ONU, há metas de sustentabilidade na Evonik, considerando as ODS da ONU, e está em todo ao nosso redor. Todo o mercado que a gente vai conversar, a gente está vendo a demanda por sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, entre outras coisas, está em redução de emissões, ou controle das emissões do que vai para o meio ambiente. Ou também na redução de consumos de produtos, de materiais não renováveis, de origem não renovável. Então, como por exemplo, quando a gente fala de emissões ao meio ambiente, existem aditivos que, quando a gente vai fazer espuma, existem aditivos que vão na espuma que podem sair e contaminar o meio ambiente. Existem materiais que depois de cair no meio ambiente, a própria espuma, ela pode de alguma forma contaminar o meio ambiente. Então tem algum modo de reduzir o impacto disso quando cai no meio ambiente. Recursos não renováveis, como eu mencionei, a gente tem materiais que vêm de origem não renovável que a gente vai tentar substituir por origem renovável. E no caso, por exemplo, a gente trabalha com espumas flexíveis. Espumas flexíveis têm uma densidade baixa. Quando a gente vai transportar, é muito ar sendo transportado. Isso aí é o consumo de um recurso não renovável, o combustível. Então, como que a gente consegue tratar alguns desses assuntos? Um deles, baixa emissão, a gente está falando em catalisadores de baixa emissão, livre de aminas emissivas, aminas que não vão para o meio ambiente, ou, por exemplo, do ácido 2-etilhexanoico, que está no octato de estânio, a gente pode também substituir esse material. Todo o silicone, ele utiliza, ou ele vai na sua produção, siloxanos cíclicos. A gente pode diminuir esses siloxanos cíclicos e prevenir com que ele vá cair no meio ambiente, contaminar os meios aquáticos no futuro. Reciclagem de espuma flexível. A Evonik está trabalhando já há algum tempo em modos de propiciar a circularidade desse material. Então, a própria espuma passar por um processo químico, gerar um poliol que vai realimentar a cadeia. Substituição por recursos renováveis. A gente tem os silicones com pegada baixa de carbono, pegada reduzida de carbono. Isso se houver algum mercado, se você tem um mercado que está precisando de redução da pegada de carbono, a gente tem o silicone com carbono de origem renovável. E as aminas, todas as aminas da Evonik hoje são produzidas a partir de energia verde. Não tem mais nenhuma que não seja produzida com energia verde. E é claro, não menos importante, como que a gente vai transportar essas espumas de modo mais econômico. A gente vai conseguir compactando a espuma. Só que se essa espuma, depois de compactada, não retornar à sua forma original, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem aditivos para melhora do retorno da espuma compactada. Acabei a apresentação? Quase, porque o meu foco vai ser justamente esse último ponto. Há 2 anos atrás, em 2022, eu apresentei aqui na FEIPUR, em um painel, um silicone que tinha exatamente esse objetivo, melhorar o retorno das espumas compactadas. Legal, né? Estou aqui eu repetindo a apresentação? Não. Esse estudo já vem desde 2019, a deformação permanente à compressão, quando começaram a surgir os colchões compactados. Em 2021, a Evonik, depois de todo o estudo feito, lançou um aditivo, eu vou mencionar ele também, o Ortegol 702, para melhorar o retorno das espumas. Então, em 2022, eu apresentei essa primeira geração de silicone para a espuma compactada, para melhorar a deformação permanente, e aqui estou eu de novo apresentando, só com licença. Eu preciso clicar nesse daqui. Não, pode ser, agora já sei. E quando a gente fala de deformação permanente à compressão, é um conceito que pode já ser comum ao mercado,
pode não ser comum, por isso que eu já coloquei uma foto aqui. A gente comprime a espuma, deixa 22 horas, abre, fica em 70 graus centígrados. E se ela não voltar, der uma deformação alta, é um resultado ruim. Um resultado bom é quando ela dá um número baixo de deformação, pouca deformação. Ela retorna praticamente à sua altura original. Mas existem alguns parâmetros diferentes, algumas análises diferentes que a gente chegou a fazer. Como, por exemplo, se eu mudo o tamanho da espuma. Existem algumas normas diferentes. 10 por 10 por 5 é o padrão que a gente usa aqui no Brasil. Curiosamente, Europa e Estados Unidos utiliza mais 5 por 5 por 2,5, ou 1 polegada, ou 2 polegadas por 2 por 1 de altura. E a gente resolveu fazer um teste diferente. E se a gente pegar o dobro dessa altura? 5 por 5 por 5. Que efeito que pode dar? Mudança do tamanho. Na verdade, a gente está mudando uma relação que é aresta, quantidade de aresta por volume de espuma. E se a gente observar 10 por 10 por 5, a gente indo para 5 por 5 por 2,5, essa relação aresta por volume fica muito mais pronunciado. Então, eu aumentei o tamanho de aresta quando saí de 5 por 2,5, muito mais do que aumentei o volume quando foi de 5 para 5 por 5. E isso nos resulta uma deformação permanente muito pior. Então, comparado aqui a mesma espuma, deformando 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 5 por 5 por 2,5 e 10 por 10 por 5. Tudo bem, o padrão brasileiro é 10 por 10 por 5, mas o que a gente está querendo trazer é o cenário mais crítico, o pior cenário, a pior causa, o pior resultado de deformação que a gente pode ter para ver se a gente consegue melhorar. Porque melhorar uma coisa boa, a gente talvez não perceba. A gente quer trazer umas situações piores para a gente ver o resultado de melhora. Então aqui é um exemplo dessas espumas, 10 por 10 por 5, 5 por 5 por 2,5 e 5 por 5 por 5. A perda foi muito mais nítida na peça em lilás. E aí a gente tem outro cenário. Peguei então, crítico, o tamanho da peça. Poderia pegar a temperatura, porque quanto mais eu aumento a temperatura, pior fica o resultado da deformação permanente, de acordo com outros estudos. Mas a gente tem um cenário que a gente conhece aqui no Brasil. O PET. O PET, quando a gente coloca na espuma, geralmente ele deforma, isso que o mercado que nos conta, piora a deformação permanente. Então a gente resolveu fazer uma espuma densidade 20, colocando 20 partes de PET. Para quem já tem gente aqui que é do mercado, eu vejo, deve já ter uma ideia do que acontece. Então, lembrando, mais alto pior, mais baixo melhor. Vocês talvez não consigam enxergar direito, mas aqui a gente pegou a mesma formulação, silicone 1, silicone 2, silicone 3, 4. São silicones que estão atualmente no mercado. Tem alguma coisa nossa, tem de outros provedores misturado aí. Silicone 5 é o que eu apresentei há 2 anos. Ele já trazia uma melhora significativa de deformação permanente. Mas o que eu quero trazer hoje é o Tegostab B8271. Se você comparar qualquer um deles, inclusive o silicone 5 que eu apresentei ano retrasado, há uma melhora significativa, de 40% nesse caso, para 25% de deformação permanente. E aí a gente resolveu colocar o Ortegol 702. Então aqui é o par. Silicone 1 com Ortegol 702, o mesmo silicone 2 com Ortegol 702, 3, 4, 5, sucessivamente até 8271. A linha em preto é a passagem de ar, então resistência ao fluxo de ar, perdão. Quanto mais baixo, mais aberta está a espuma. Você consegue perceber que sempre que a gente adicionou o Ortegol 702, a gente teve uma espuma mais aberta. Um resultado numa espuma mais aberta. E, consistentemente, uma melhora na deformação permanente. Com alguns silicones, essa melhora foi mínima. Com o silicone que a gente apresentou no retrasado, boa. E com 8271, uma melhora um resultado ainda melhor.
Quer dizer, houve uma sinergia entre o 8271 e o Ortegol 702 no que diz respeito à deformação permanente, à compressão. E a gente resolveu fazer um teste a mais. Vamos colocar, já que o PET piora, vamos ver o que acontece se a gente sair de 20 para 30 partes. Aumentou a deformação permanente. E aí eu aumentei o Ortegol 702 e novamente eu tive uma melhora na deformação permanente, a compressão. Então, consistentemente, a gente teve o Ortegol 702 ajudando o DPC, a deformação permanente e compressão, e abrindo um pouco a espuma. Ótimo. Tem mais alguma outra coisa que a gente sabe que traz um resultado ruim de deformação permanente, que pode piorar o resultado? A gente trabalha no mercado sul-americano. O mercado sul-americano geralmente quer uma espuma dura. Perdão. Eu esqueci de falar da dureza aqui. Todas as espumas saíram com densidade de 19,2%, mais ou menos 2%, pouquíssima diferença de densidade, então não afetou a densidade. A dureza teve uma variação um pouco maior, mas porque as espumas que a gente teve que colocar 30 partes de PET, nessa densidade, para a gente ajustar a densidade, teve que colocar mais cloreto e mais água, mas como tem mais cloreto, amacia a espuma. Tá? Então as com mais PET saíram mais macias. Mas voltando ao assunto, existe algum cenário que a dureza, ou que a gente tem muita deformação? Como eu disse, a gente está na América Latina e geralmente se procura espuma dura. E um modo de conseguir espuma dura também é com copolímero. Então espuma com alto teor de copolímero geralmente dá alta deformação permanente. Um exemplo que a gente pode pegar até palmilhas. Palmilha de sapato são espumas feitas com alto teor de copolímero. E aí eles passam por um processo de termoformagem. O que é uma termoformagem? Uma deformação permanente. E aí a gente pega essa fórmula. Alto teor de copolímero, deformação permanente, novamente. Enfatizo. Relação aresta por volume maior, então maior deformação permanente. Então foram pior com peguei apenas alguns silicones, 1, 2 e 4, 8271 e 8271 com Ortegol 702. Sempre uma melhora da deformação permanente quando a gente usou o 8271. Alguém pode me falar, sério, mas e a passagem de ar? A passagem de ar, se vocês viram minha apresentação há 2 anos atrás, a espuma mais aberta costuma trazer resultado melhor de deformação permanente. Aqui, a gente não mexeu estanho. Por um mero acaso, essa espuma ficou com uma passagem de ar, já estava alta, ficou bem fechada com o 8271. Era esperado que desse alta deformação, então mesmo com uma espuma muito fechada, ela deu uma boa deformação permanente, indo contra uma das outras teorias que a gente espera que sempre que melhor passagem de ar, fique melhor a deformação. E aqui também estava tão fechado que o Ortegol 702 deu pouco efeito de passagem de ar, mas a gente deu melhoria realmente na deformação. E aqui é só uma combinação que a gente fez, PET e copolímero, 15 de copolímero, 20 de PET, densidade 28 de novo. Vocês percebem a mesma tendência. Quando eu acrescento o Ortegol, fica mais aberto, tanto do silicone 4, silicone 5, 8271 também, e a deformação permanente do 8271 muito melhor que qualquer outro silicone que a gente já tenha visto aí. Muito bem. Uma coisa é apresentar isso. Mas, além disso, situação crítica é quando a gente enrola espuma. Quando a gente enrola espuma, e aqui é quase uma escala de 1 para 10, a gente pegou um pedaço de espuma com 20 centímetros de comprimento, 2 centímetros de espessura. Então, se você pegar um colchão com 20 de altura e 2 metros, enrolado praticamente em 1 polegada, 2,5 centímetros, se você multiplicar por 10, é quase o que a gente faz num colchão atualmente. Filmado todos em tempo real, sincronizados. 3 minutos e meio, todos eles. 8271 na ponta, nos quadrados maiores. Lado esquerdo para vocês são os silicones sem Ortegol 702, ou seja, espuma sem Ortegol 702. Do lado direito, os mesmos silicones respectivos, como se tivesse um espelho aqui, adicionado de uma parte do Ortegol 702. Uma D20 regular. Observe a velocidade.
A da direita, o Ortegol 702 aqui, já praticamente abriu todo. Lá está abrindo. Aqui, silicone 5 está abrindo também, melhor que o silicone 5, sem Ortegol 702. Os outros 3 silicones aqui, obrigado, ainda bem que chegou. Silicone 1, praticamente não abriu, desculpa, aqui acabou a memória da minha câmera, parou com 9 minutos, então aqui parou. Está 10 minutos correndo, mas ainda assim a gente consegue perceber, a diferença é nítida. Silicone 2 já está mais aberto que estava o silicone 1, mas sem o Ortegol 702, nesse ensaio, 3 a 4 semanas parado, enrolado, você percebe que abriu, a diferença é nítida entre 8271 e os outros. Eu levei até 20 minutos, isso aqui vai levar mais alguns segundos só até chegar ao final. E se vocês prestarem atenção, ele ainda está correndo. Tem alguns que ainda vão dar uma mexida, aqui vocês percebem, pouco a pouco, tentando terminar de abrir. Uma coisa que a gente percebe, a borda aqui já está muito melhor do que a borda na espuma sem o Ortegol 702. 18. Novamente aqui com silicone 1, o coitado do silicone 1 coincidentemente foi o que acabou a memória 2 vezes, foi com 9 minutos, 18 minutos de filmagem, mas agora chegamos 20 minutos após todas as espumas terem sido abertas. Fica um pouco nítido a diferença entre todos eles. Mas aí eu fiz um negócio a mais. Alguém fala assim, não, mas isso aí vai continuar abrindo. 6 horas depois, 8271, e aqui os que estão no retângulo, para comparação, apenas é o mesmo 8271, e eu tenho silicone 1, 2, 4 e 5. Do lado esquerdo sempre espuma sem Ortegol 702 e do lado direito espuma com Ortegol 702. Novamente, pior, demorou mais para abrir, 6 horas depois praticamente não abriu o silicone 1 sem Ortegol 702, o Ortegol ajudou na velocidade de abertura. 6 horas depois está muito mais aberto o rolo. Silicone 2, idem. Foi melhor do que o silicone 1, mas ainda assim a adição do Ortegol 702 foi muito melhor e não se compara ao 8271. Silicone 4, mesma coisa, muito parecido com o silicone 2. E o silicone 5, que eu apresentei há 2 anos, deu um resultado melhor que os outros, mas ainda não chegando próximo ao que deu com o 8271. Então a grande inovação realmente é o 8271 na questão de deformação permanente à compressão. Então, voltando a esse slide que eu apresentei lá no começo, falando de emissões voláteis, a gente tem a linha WCO NE, catalisador de baixa emissão, principalmente quando a gente fala em espumas compactadas. O NE300 é um catalisador muito importante porque ele vai reduzir o odor dessa espuma. Existe uma preocupação com a emissão do ácido desetilhexanoico, dependendo da norma mundial que você queira cumprir, uma Certipur Estados Unidos, ou dependendo até pode ser uma automotiva, pode ter restrição a essa substância, que agora tem a classificação 1B, CMR, tóxico à reprodução 1B. O octato de estânio é proibido, ele utiliza o ácido desetilhexanoico na sua produção, pode gerar isso, pode gerar emissão. Como alternativa temos os Cosmos T900. Todos os nossos silicones são de baixa emissão, baixo teor de siloxano cíclico. Siloxanos cíclicos são tóxicos, persistentes ou bioacumulativos ao meio ambiente, ao meio aquático. Então imagina a esponja que você lava a louça, pode estar arrastando esses siloxanos para o meio aquático e ficando lá, contaminando o meio aquático. Eu já falei dos silicones com baixa pegada de carbono, a mina que toda é feita com energia verde, mas aqui para propiciar, para impulsionar o mercado da compactação da espuma e trazendo economia no transporte dessas espumas, o Tegostab B8271, que melhora a deformação permanente à compressão, e o Ortegol 702 traz uma pequena melhora da deformação, sim, mas ele faz com que o retorno da espuma, depois de compactada, seja muito mais rápido, seja muito melhor. E, só para completar, a Evonik, para quem não conhece a Evonik, a gente é uma multinacional de origem alemã, recebemos esse ano, na UTEC da Europa, o prêmio de inovação
com um aplicativo chamado do Tegorize para ajudar os clientes que produzem espumas flexíveis em processo contínuo a ajustar o seu processo e ter economia também no processo. Deixo embaixo os contatos do Adalto, colega comercial aqui para a região do Brasil. Marília, contato técnico também, principalmente região Brasil. O meu e do Daniel Vélez, colega da contato comercial, principalmente para a região centro-sul-americana. Obrigado a todos pela atenção. Por favor, alguma pergunta? Ah, você tem que ir lá. Ah, você está correto. Parabéns pela apresentação, muito claro. No final você falou a respeito desse material para formulações que o pessoal trabalha com contínua. O processo descontínuo tem algum material nesse sentido exato? O Tegorize ainda não serve para... O Tegorize, por enquanto, ainda é só para processo contínuo, máquinas contínuas. Não tem ainda a versão dele para caixote, para processo descontínuo. Infelizmente, quem sabe uma hora a gente chegar lá. Mais alguém? Alguma pergunta? Ok, muito obrigada, Celso.